Aqui nós vamos dar sequência à nossa sessão 14.3. Lembra que, inclusive, ficou até uns exercícios da lista que ficou, que eu falei que poderia ficar para depois? Porque a sessão 14.3, na verdade, a gente não terminou ela até na aula 8, que foi até a prova. Ficou essa parte aqui de derivadas de ordem superior, derivadas de ordem mais alta. Isso aqui é o final da sessão 14.3. Rian chegando também. Bom, o que seriam as derivadas de ordem mais alta, né? Nesse contexto aqui. Vocês lembram que as derivadas, uma função de duas variáveis x e y, se a f depende de x e y, a gente tirou duas derivadas parciais, né? Que foi a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Por sua vez, isso aqui também era função que dependia de duas variáveis, era função dada dessa maneira. Se isso aqui é uma função de duas variáveis, então por que não tratar essas derivadas parciais como sendo uma função igual a essa primeira aqui? E derivar novamente isso aqui em relação a x, e derivar o que você tinha em relação a x e y, né? Derivar, se depende de x e de y, eu posso derivar em relação a x em relação a y. Lucas chegando aqui. Eu posso derivar em relação a x em relação a y. E essa aqui, que também é uma função de duas variáveis, eu posso derivar ela em relação a x. Eu tinha derivado em y, eu posso derivar em relação a x e posso derivar novamente em relação a y. Então, tá vendo que aqui gerou 4 derivadas parciais? Essas 4 derivadas parciais aqui, elas são chamadas de ordem 2 ou de segunda ordem. Por quê? Porque eu peguei o que eu tinha em relação a x, derivei novamente em relação a x e em relação a y, peguei o que eu tinha em relação a y, derivei novamente em relação a x e em relação a y. Então, essas aqui são as derivadas parciais, aqui é a notação, do jeito que a gente escreve. Observe que isso aqui troca o sentido, para vocês verem, essa seta aqui ela é importante, por quê? Porque na notação de Alberto chegando, hoje parece que vai ter mais gente, já somos Lucas Queiroz, eu acho que é a primeira vez que participa, não lembro. Rian, Alberto, Iodemes, Lucas e Vinícius, esses é o tradicional, né, que geralmente participa das aulas. Então aqui, ó, observe essa setinha, isso aqui fala da ordem de integração. Aqui, ó, eu tinha a derivada parcial em relação, exatamente, os de sempre, né? Eu tenho a derivada em relação a x, depois eu peguei e derivei em relação a y, tá vendo que eu vou da esquerda para a direita, tá vendo? Já na notação de quociente, que é essa notação de Leibniz aqui, eu tinha a derivada em relação a x, e peguei o resultado e derivei em relação a y. Então, tá vendo que agora a setinha inverte? Agora é da direita para a esquerda, tá vendo? Então, é bom ficar de olho nessas duas aqui, que pode confundir. Na notação de índice, é normal, você olha sempre da esquerda para a direita, tá vendo? Ou seja, você deriva primeiro o que aparece. Já na notação de quociente, é o contrário. Nesse caso aqui, tanto faz, por quê? Porque é igual. Derivar em relação a x e depois derivar de novo em relação a x, então tanto faz você fazer na notação de índice ou na notação de quociente. Tá vendo que aqui também a notação, quando é igual, dá para poder a gente juntar, tá vendo? Quando é igual, dá para a gente juntar. Agora, quando é diferente, dá para colocar o 2 aqui para falar que é de segunda ordem, mas aqui embaixo não dá para juntar, tá vendo? Porque é em relação a x primeiro e depois em relação a y. E aqui o contrário, em relação a y e depois em relação a x. Aí, o que a gente pode obter dessas duas derivadas que a gente chama de mista é o seguinte, é o que a observação está falando aqui, ó. Essa notação aqui, tá vendo? Significa que primeiro derivamos em relação a x e depois pegamos o resultado e derivamos em relação a y. E a outra, observe que é a ordem invertida. Mas só que se tem um teorema que a gente vai ver mais para frente que fala o seguinte: se a função for contínua, essas derivadas mistas elas são iguais. Então,
tanto faz você derivar em relação a x, pegar o resultado e vice-versa, ou é exatamente o que está falando aqui nesse exemplo. Ó, esse exemplo eu tenho essa função, pediu para encontrar as derivadas parciais de primeira ordem, de segunda ordem, né? Então, para encontrarmos a de segunda ordem, logicamente eu tenho que calcular a de primeira ordem primeiro, para poder depois derivar novamente, para encontrar as de segunda ordem. Então, eu derivei em relação a x. Como é que eu derivo em relação a x? Eu mantenho o y constante, tá vendo? Eu obtive isso aqui. Derivar em relação a y é manter o x constante, eu obtive isso aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? As derivadas de ordem 2, de segunda ordem. Então, o que acontece? Eu vou pegar essa função aqui, vou derivar ela em relação a x, de novo, tá vendo? Vou obter isso, e vou pegar ela e vou derivar em relação a y, ou seja, considerar o x constante nessa expressão da derivada parcial primeira em relação a x. Obtive isso aqui. Agora, eu vou pegar o mesmo caso, vou pegar essa daqui agora, vou derivar ela em relação a x e vou derivar em relação a y. Vou fazer duas contas para ela também. Quando você faz isso, ó, para vocês verem o que acontece. Você pegou a derivada parcial em relação a y, que você tinha, derivou em relação a x. Tá vendo que aqui é exatamente, você olha aqui nesse sentido, e esse aqui você olha nesse sentido aqui, ó. Então, pegou o que você tinha em relação a y, derivou em relação a x, obteve isso aqui, ó. Observe que esse camarada aqui, ele é exatamente igual, não é? Ó, pra você ver, ó. Ou seja, nesse caso aqui, essa derivada parcial, ela deu igual a essa, né? Ou, tanto faz, né? Essa aqui deu igual a essa aqui. E por que que isso acontece? A gente vai ver agora, por causa desse teorema aqui, ó. Ah, aqui, antes de terminar, tem a derivada, pegar a derivada parcial em relação a y e derivar novamente em relação a y. Nesse caso aqui, deu isso aqui. Aí, por que que elas são iguais? Porque esse teorema desse francês aqui fala o seguinte, se as derivadas parciais mistas, que é em relação a x e y e vice-versa, elas são iguais na maioria das funções. Porque basta essas funções serem contínuas, que é exatamente o que esse teorema está falando aqui, ó. Esse teorema 3.10. Se eu pegar uma função definida numa bola aberta, ou seja, um conjunto aberto do R2, que contém um ponto, se as funções, tá vendo? Foram contínuas, se essas funções derivadas parciais segunda, elas forem contínuas, então significa que elas são iguais. Ok? Ficou claro? Até aí, gente? Beleza. Bom, eu parei na ordem 2, mas você pode fazer isso para a quantidade que você quiser. Aqui está, por exemplo, falando a respeito das de ordem 3, tá vendo? Ou maior do que 3. Aqui, por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu derivei primeiro em relação... Observe que essa aqui eu olho daqui para cá, né? Derivei a f em relação a x, peguei o resultado, derivei em relação a y, peguei o resultado, novamente, derivei em relação a y. Tá vendo? Ou seja, eu peguei a derivada parcial de ordem 2 e derivei mais uma vez em relação a y. Isso é derivada de ordem 3. Tá vendo? Aí o que acontece? Se essas funções forem contínuas, essas derivadas parciais de ordem 3 forem contínuas, com certeza. Se você pegou duas vezes em relação a y e uma vez em relação a x, tá vendo? Todas elas é 2y e 1x. Independente da ordem que elas estejam, o resultado vai ser igual se essas funções forem contínuas, beleza? Então isso aqui vai ajudar bastante conta, simplifica bastante conta. Você pegar, por exemplo, uma de ordem 3, se você, uma de ordem 3 vai dar o quê? Ó, você tem o quê? Uma f, vai ter a fx, a fy, a derivada de ordem 1. Essa aqui já vai bifurcar em 4. E aqui vai bifurcar o quê? Essa aqui depende de x, então eu vou ter o quê? Novamente em relação a x, novamente em relação a y, novamente em relação a x, novamente o que você tinha em relação a y, o que você tinha aqui em relação a x, o que você tinha
em relação a y, e por último aqui, o que você tinha em relação a x e em relação a o que você tinha em relação a y. Então, são 8, tá vendo? Na verdade, como é duas variáveis x e y, então você vai ter, na ordem 3, vai ser 2 elevado a 3, né? Que vai ser 8 funções nas derivadas de ordem 3. Se a minha função, qual que é a derivada de ordem 10? Você vai ter 2 elevado a 10 funções, derivadas parciais. As de ordem 10 vai dar desse tanto de quantidade. Por que o 2? Porque essa base que é 2, porque as variáveis é x e y. Logicamente, se a função tivesse 3 variáveis, o negócio seria 3 elevado a n, né? A quantidade de... Porque cada uma ia bifurcar 3 derivadas parciais. Então, ia ser 3 elevado a n, a quantidade de derivadas de ordem n. E assim vai. Beleza? Então, esse teorema ele é interessante porque ele vai simplificar a conta se essas derivadas parciais forem contínuas. Você calculando uma, você já deduz qual que é o valor das outras, porque vão ser iguais. Beleza? Então, a 14.3, ela encerra aqui. E agora a gente vai falar da regra da cadeia. Regra da cadeia também acho que não é assunto novo para vocês, né? Vocês viram isso aqui no curso de cálculo 1, não viram? Regra da cadeia, eu acredito, está no livro, não lembro qual que é a seção, mas deve ser no capítulo derivada, não lembro qual que é lá no livro do Stuart qual que é a seção, mas ele vai estar lá a regra da cadeia. Na verdade, a regra da cadeia é para você derivar uma função composta. Então, aqui o caso real, você pegou uma y dependendo de x, e o x depende de uma t. Então, na verdade, o y é uma f de g de t, né? Então, como é que você deriva isso aqui, né? Derivar y em relação a t. Como que eu derivo y em relação a t? Eu pego o y, derivo em relação a x, né? Porque isso aqui seria o x. E depois pego o x e derivo em relação a t, multiplico. Então, esse aqui era o caso do caso real. Beleza? Agora, como é que a gente vai fazer aqui no nosso caso? Eu dividi aqui em alguns casos, acho que foi 3 casos, para a gente poder ver como é que funciona. Bom, vamos dividir em 3 teoremas. 3 para poder tentar generalizar. Eu não quis colocar o teorema grande de cara, né? Eu peguei os casos particulares primeiro para poder a gente ir entendendo passo a passo de como é que funciona a coisa. Então, aqui, ó, eu peguei uma função z que depende de x e de y, ou seja, meu z depende de x e de y, mas só que o x e y, eles dependem de t. A função x depende de t e o y também depende de t. Então, no fundo, esse z é uma função que depende de quem? De g de t e de h de t, né? Porque esse aqui é o x, esse aqui é o y. Então, para me derivar esse z em relação a t, ó, eu quero derivar o z em relação à variável final, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o z, ele depende de x e de y, e esse aqui depende de t. Então, esse pessoal aqui é o que a gente chama de independente. Essas daqui são as intermediárias. Elas não são totalmente independentes, mas elas não são totalmente dependentes, né? Porque o z é totalmente dependente. Essas daqui eu vou chamar de intermediárias, variáveis intermediárias. Por quê? Porque elas estão no meio entre o z, que é totalmente dependente, e entre o t, que é totalmente independente. Então, como é que eu faço? Observe que eu mudei a letra, né? Tá vendo? Agora eu estou usando derivada parcial, estou usando del, tá vendo? Em vez de d. A derivada parcial de z em relação a t, o que eu faço? Eu multiplico esses caminhos aqui, ó, e somo. Então, eu vou derivar z em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, que seria o caso real, né? Se fosse uma variável só. Só que agora eu somo, por quê? Porque eu tenho duas variáveis. O z também depende do y, e o y, por sua vez, depende do t. Observe que aqui eu usei a letra del, porque aqui é a derivada parcial de z em relação a x. Só que aqui eu usei o dzinho, tá vendo? Porque isso aqui é o x', porque a variável x, ela depende de t, tá vendo? Isso aqui é uma função do cálculo 1. É uma variável de uma variável real, né? O y também depende de t, então é cálculo 1 também. Então, por isso que a gente utiliza o d normal de derivada.
E aqui a gente utiliza o del, por quê? Porque o meu z é uma função de duas variáveis. E aí eu estou falando de derivada parcial. Então, esse é o primeiro caso da regra da cadeia. Tá tranquilo? O primeiro caso? Precisa de um exemplo? Acho que vai estar aqui exatamente o exemplo que você está falando. Ó. Eu peguei a minha função z dependendo de x e y, tá vendo? O z depende de x e de y. Mas só que o x depende de t, tá vendo? O x é seno de 2t e o y cosseno de 2t. Pediu para poder determinar a derivada parcial de z em relação a t no ponto t igual a zero. O que é que significa isso? Essa aqui é a forma que a gente acabou de aprender no teorema, ou seja, derivar z em relação a... Você poderia fazer o seguinte, se você quisesse fazer mais conta, você poderia pegar no lugar desse x aqui, ó, colocar o seno de 2t, elevar ao quadrado, multiplicar por esse cosseno, aí você ia ter uma função z de t do cálculo 1, né? Ou seja, seria seno ao quadrado de 2t vezes cosseno de t, mais 3 que multiplica seno de 2t, que é o x, vezes o cosseno à quarta de t, que é o y à quarta. Essa função aqui é de R em R. Tá vendo? O z depende de t. Aqui você poderia calcular a derivada de z em relação a t, usando o quê? Regra do produto, derivada da soma. Soma da derivada, aqui um cosseno à quarta, esse 4 ia cair, subtraía 1 vezes a derivada de dentro, utilizando a regra da cadeia. Mas aqui eu quero que vocês façam utilizando o que? A regra da cadeia aqui que a gente está aprendendo, ó, pra você ver. Ó. Derivar z em relação a t é derivar z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Então, derivar isso aqui em relação a x. Tá vendo? Coloquei aqui a derivada em relação a x. Observe que o y é constante, então eu só conservo o y e derivo o x normal. Vezes a derivada de x. Derivada disso aqui em relação a t, a derivada de seno é cosseno, vezes a derivada de dentro, 2. Mais a derivada de z em relação a y, ou seja, derivar essa parte aqui em relação a y. Coloquei aqui. Considerei o x constante, né? Vezes a derivada de y em relação a t, ou seja, derivar isso aqui em relação a t dá menos seno. Coloquei aqui. Bom, essa é a conta que a gente fez. Aí o que acontece? Ele tá, ou seja, a priori, se não pedisse aplicado no ponto, a resposta sua estaria aqui. O que você faria a partir de agora? Substituía seno de 2t no lugar do x, substituía o cosseno de 2 de t no lugar do y, tá vendo? E pronto. Você chegava na expressão para a derivada parcial em relação a t que você está querendo. Mas só que ele pediu aplicado no zero. Como ele vai aplicar no zero, o que você vai fazer? O que é o x de zero? O que é o x de zero? É quando o t é zero. Então, para você ver, ó, quando o t é zero, o x vai ser zero também. E o y? O y é cosseno de t. Aplicado no zero, também dá 1. Então, no lugar desse x aqui, você troca por 0, no lugar desse y, você troca por 1, no lugar desse y, você troca por 1, no lugar desse x, você troca por 0, no lugar de... aqui zera tudo, porque vai 0 vezes 1, tá vendo? Então, trocou aqui, aqui substituiu 0, né? Aqui trocou, tá vendo? 0, 0, e pronto. Fez a conta, deu 6. Vocês lembram que lá no curso de cálculo 1, a derivada significava a inclinação da reta tangente, não era? No ponto. Você pegava um ponto A, na verdade, esse F' de A aí, aqui tinha a tangente de um ângulo θ, a tangente desse ângulo θ aí coincidia com uma derivada no ponto. Era a inclinação da reta tangente ao gráfico. Esse 6 aqui, o que significa ele? Eu quis dar a interpretação para vocês aqui nesse gráfico, na próxima página. Eu acho que o computador está querendo bugar, parece. Deixa eu ver se voltou. Uai.
Pode ser que a gente precisa reiniciar o negócio aqui. Nunca vi acontecer isso, primeira vez. Esquisito. Será que até o computador não tá gostando do que a gente tá fazendo? Ó, lembra que lembra que vocês não conseguindo visualizar a tela aí, tá normal, tá, né? Acho que agora voltou mais ou menos. Acho que ele tá respondendo. Vocês lembram que a minha função aqui, tá vendo? Eu substituir o x ao quadrado vezes y mais 3 vezes x vezes y à quarta. Esse era o z, né? Coloquei no lugar do x, eu troquei por seno de 2t, e no lugar do y, eu troquei por cosseno de t. Fazendo isso, eu fiquei com esse gráfico. Não deveria estar pensando, não. Não estou gostando dessa bolinha rodando aqui, não. Então, esse aqui é o gráfico da minha z de t, tá vendo? Aí, esse é o gráfico da minha z de t, e aqui na origem, a inclinação da reta tangente, a reta tangente deu exatamente 6x. Tá vendo que o coeficiente angular é exatamente esse número que a gente achou aqui? Esse 6? Então, só para vocês verem a interpretação do que seria utilizando o gráfico, né? Fazendo a função z de t dessa maneira, a gente consegue chegar no resultado que lembra cálculo 1, né? Bom, o caso 2. Por que está x? É porque no GeoGebra, geralmente a gente usa x e y para poder desenhar. Aí o que acontece? Eu usei x aqui, ó, em vez de t, porque no GeoGebra, geralmente a gente usa as variáveis x e y para poder fazer o gráfico. Beleza? Só por isso. Mas a letra em questão aí não interfere em nada, não, viu, Lucas? Então, o T é como se fosse o X, o eixo X, né? E o Y é como se fosse o Z da história aqui, entendeu? A imagem. Seno de 2t, aqui, ó, seno de 2x ao quadrado, o x é seno de 2t. É só usei a letra, essa letra aqui, ó, para não... Tá vendo que aqui ele chamou x e y de seno de 2t? Lá no GeoGebra, quando eu fui desenhar, eu não conseguia colocar um t aqui no lugar desse x, sabe? Eu acho que dá para fazer, acho que usando a janela CAS do GeoGebra, eu acho que já aceita outra variável, né? Ao invés do x e y tradicional. Mas quando eu desenhei esse gráfico aqui, eu usei y e x para poder fazer. O y faz o papel do z, né? Que é a imagem, né? O y. E o x faz o papel do t. Ok? Então vamos lá. Caso 2. O caso 2 eu vou aumentar uma dimensão. Ou seja, eu vou pegar o meu z agora, dependendo. Tá esquisito esse negócio, viu? Deixa eu só fechar e abrir de novo para ver se melhora. Deixa eu sair. Tô gostando muito do que o Open Board tá. Geralmente ele não é desse jeito, né? Não tem nada aberto. Esquisito mesmo. Coisas da tecnologia, né? Vamos lá. Vai da página. Tem alguma coisa errada aqui, viu? Os meninos, vocês me dão uma licencinha só para me reiniciar o computador e iniciar? Em questão de 1 minuto e 10, para ver se melhora? Só um momentinho, eu vou reiniciar o computador e a gente entra. É no mesmo link, viu? Só um momento. Beleza.
Essa aqui era dependente, essa aqui a gente chamava de intermediária. Opa. Quando eu tiro o mouse para o monitor ali, não sei de porquê, quando volta para cá, ele volta desconfigurado com a caneta. Sempre volta com a letra mais, um traço mais grosso do que intermediária. E essas aqui agora são as variáveis chamadas de independentes. Ai, ai, pra você ver, né? Hoje não deu sorte, não deu sorte, não. É, então, agora, para vocês verem que qual que é a diferença. Se o Z depende de X e de Y, e o Y, por sua vez, depende de S e de T, então vocês concordam que esse Z final aqui ele vai depender tanto de S quanto de T? Ou seja, agora eu vou ter duas o quê? Eu vou ter duas. Olha o computador pensando. Eu vou ter duas. Espera ela responder aqui, enquanto estiver rodando a bolinha. Eu vou ter duas derivadas parciais, tá vendo? Vou ter tanto em relação a S como em relação a T. Cada uma delas, a gente faz a multiplicação, ou seja, para me derivar Z em relação a S, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caminho aqui, ó, derivar Z em relação a X, pegar o X e derivar em relação a S. Eu posso pegar o Z, derivar em relação a Y, e pegar o Y e derivar em relação a S. Então, eu vou pegar esses quatro que eu circulei aqui e vou somar, tá vendo? Agora, para fazer em relação a T, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo Z derivar em relação a X, só que agora eu vou pegar a derivada de X em relação a T, vou pegar o Z em relação a Y e vou pegar agora a derivada de Y em relação a T e vou somar. Então, é bastante simples, eu acredito, né? A fórmula para poder entender as derivadas parciais em relação a Z e em relação a S. Ficou claro? O caso 2? Ou não? Um exemplo de novo? Deixa eu ver se tem exemplo aqui na próxima página. Eu acho que eu falei do caso geral primeiro e eu acho que eu não fiz um exemplo desse caso. Mas a gente pode criar um aqui agora. Imagine que você tenha aqui as variáveis intermediária e dependente que eu tinha falado para vocês, tá vendo? Aqui eu estou considerando o caso geral, mas antes de fazermos o caso geral, a gente poderia fazer o exemplo que Lucas falou aí. Vamos só utilizar essa mesma página aqui. Tirar esse... imagine que você pega, por exemplo, uma Z igual a... Mudar para amarelo aqui. Uma f de xy. Vou fazer um exemplo bem simples aqui para a gente andar rápido. Imagine que ela seja x ao quadrado y mais 2xy. E o seu x seja uma função que depende de e elevado a s vezes o cosseno de t. E o seu y seja seno de t vezes ou mais e elevado a s vezes t. Ou seja, o x e o y dependem de s de t e o z depende de xy. Então, como é que eu calculo a derivada de z em relação a t, por exemplo? Eu vou pegar a z, vou derivar em relação a x. Agora eu vou utilizar esse símbolo de novo, esse del, por quê? Porque o x depende de duas variáveis, então a derivada do x em relação a t também não tem que usar o del também. Mais a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Então vamos lá. Derivar z em relação a x, então o y é constante, então 2xy, vou derivar em relação a x, aqui vai sobrar a derivada de 2x é 2, então 2y. Tudo isso multiplicado pela derivada de x em relação a t. Derivar isso aqui em relação a t, o e elevado a s é constante, a derivada de cosseno de t é menos o seno de t. Então, vai ficar 2xy mais 2y, que multiplica, coloca um sinal negativo aqui, e elevado a s vezes seno de t. Aqui você troca tudo, né? Menos 2, que multiplica. Quem que é o x mesmo?
e elevado a s vezes cosseno de t. Quem que é o y mesmo? Seno de t mais e elevado a st, é o y, tá vendo? Da história aqui. Que mais? Mais 2y, quem que é 2y? Então, 2 que multiplica, eu vou colocar um colchete aqui, 2 que multiplica seno de t mais e elevado a st, mais 2y, todo mundo multiplica e elevado a s vezes seno de t. Beleza? Então, essa aqui é a derivada parcial de z em relação a t. Agora, quem que seria a derivada de z em relação a s? A derivada de z em relação a s é quem? É a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a s, mais a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a s. Então, essa é a fórmula. E vai dar quem? Essa conta aqui e essa conta aqui, você já fez. Ah, tá, eu ainda estou faltando esse pedaço aqui, né? Que eu não fiz da outra. Eu fiz só a primeira parte aqui, esqueci da segunda parte, tá vendo? Essa parte aqui é a derivada de z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a... Então, isso aqui ainda tem mais a derivada de z em relação a y. Quem que é? X ao quadrado, né? Porque o x ao quadrado é constante. Mais, eu estou derivando em relação a y. Então, vai ficar 2x. Vezes a derivada de y em relação a t. A derivada de seno, quem que é? Cosseno. Mais, como é que deriva essa exponencial aqui em relação a t? Conserva a exponencial vezes a derivada do expoente em relação a t, que é s, né? Porque o s é constante, a derivada de t é 1. Então, isso aqui vai dar igual... Na verdade, isso aqui é igual... Não ficou muito boa a minha notação, não. Mas, na verdade, o que acontece? Eu vou guardar esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui é exatamente esse primeiro resultado aqui. E esse resultado aqui vai ser o segundo. Depois a gente soma os dois. Só desenvolvendo isso aqui vai dar quem? No lugar do x, você troca ao quadrado, né? Então, vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Então, e elevado a 2s vezes o cosseno ao quadrado de t, que é o x ao quadrado, mais 2 vezes o x. Todo mundo que multiplica quem? Cosseno de t, mais s e elevado a st. Ok? Então, essa aqui é a segunda parte. Aí, qual que é o resultado final? É a soma desse com esse. Ficou claro a derivada parcial de z em relação a t? Exatamente, é bastante conta. Agora, a derivada de z em relação a s é a mesma coisa, só que realmente dá as contas grandes. Só que a diferença é que você vai trocar isso aqui em relação a S e você vai trocar isso aqui em relação a S, tá vendo? Essa conta aqui e essa conta aqui, você já pode aproveitar ela, tá vendo? Isso aqui não vai mudar e nem isso aqui vai mudar. Tá vendo? Isso aqui vai ser igual na derivada parcial em relação a S. Ok? Vamos voltar lá no nosso caso geral. O caso geral, que geralmente a gente nunca utiliza esse aqui, mas é só para questão de informação. O caso geral, a minha função vai depender de n variável, tá vendo? E cada uma dessas n variáveis vai depender de mais m, tá vendo? T1 até Tm. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma quantidade m de derivadas parciais, ou seja, esse Ti que aparece aqui, ó, para cada i, você vai ter uma derivada, uma regra da cadeia, né? Vai ter uma derivada parcial da minha função, por quê? Porque o u, ele depende de x1 até o meu xn.
E cada um desses aqui, ó, vai depender de T1 até Tm. Então, o resultado final, U em relação a esses camaradinhos aqui de baixo, que são as variáveis independentes, essas aqui são as intermediárias. Então, o que acontece? Para cada uma, imagine que você pegou esse I aqui igual o 1, né? O primeiro caso. O que é a derivada de U em relação a T1? É a derivada de U em relação à primeira variável, que é x1, vezes a derivada de x1 em relação a T1. O outro caso, de U em relação a x2, que seria a segunda variável, vezes a derivada de x2 em relação a T1 também, né? Ou seja, todo mundo final em relação a T1. Depois faz para T2, depois faz para T3, até para Tm. Ou seja, esse aqui é o caso geral, né? Ou seja, você consegue fazer qualquer caso, né? 2 e 3, 1 e 4, qualquer possibilidade que você pega para M e para N, você consegue fazer. Beleza? Para poder. Isso aqui é só para poder a gente fechar o estudo para qualquer caso que você precise, né? Na verdade. Aí você pergunta, onde que a gente utiliza isso, né? Para a regra da cadeia, onde é que ela aparece? Além de derivar a função composta, um caso interessante é esse caso aqui, ó, para você fazer diferenciação implícita. Então, lá no curso de cálculo 1, vocês já depararam com essa situação, né? Quando pediram para vocês, por exemplo, dar a equação de uma circunferência, né? Um círculo, centro na origem e raio 1, e pedia para vocês encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui, por exemplo, no ponto raiz de 2, raiz de 2. Imagina que isso aqui é 45 graus. Raiz de 2, raiz de 2? É raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. 0,707. Então, o que vocês faziam nesse caso? Você poderia tentar isolar o y em função de x e derivar para encontrar o coeficiente angular da reta, ou você podia simplesmente derivar dos dois lados em relação a x, utilizando o y, esse y que aparece aqui, como sendo uma função de x, mas não necessariamente você explicitava quem que era ele. Então, nesse caso aqui, você vai gerar uma equação desse tipo, ou seja, você poderia chamar assim, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a zero. Chamaria isso aqui tudo de f de xy, uma f grande de xy, né, uma equação desse jeito. E aí, onde esse y que aparecia aqui dentro era uma função que dependia de x, ou seja, o x era a variável independente e o y é a variável dependente, dependia do x. Então, nesse caso aqui, se eu usar o caso 1 da regra da cadeia, eu posso derivar essa f aqui em relação a x em relação a y, tá vendo? Derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x. Observe que esse x aqui está fazendo o papel do t. Lá era f, aqui é x, aqui é y, aqui é x e aqui é x. Então, esse camaradinho aqui está fazendo o papel do t, lá do caso 1. Então, eu vou derivar f em relação a x, que é a primeira variável, vezes, tá vendo? A derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, né? Mas o t aqui é o próprio x. Desse lado aqui ficaria a derivada parcial de f grande em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, né? Porque o x aqui está fazendo o papel do t. Então, por isso que deu essa fórmula. Nesse caso aqui, esse camarada aqui vale 1. Derivar x em relação a ele mesmo vale 1. Esse aqui é exatamente o y'. Então, como é que você isola ele? Você pega esse pessoal e passa para o outro lado, né? Ou seja, esse camarada aqui passou para o outro lado, negativo, tá vendo? E passa isso aqui dividindo. Né? Esse sinal negativo é porque esse aqui passou para o outro lado. Eu estou isolando o dy de dx. Então, aqui uma fórmula bem sucinta que você pode resolver utilizando o quê? A derivada parcial de f em relação a x dividido pela derivada parcial de f em relação a y com sinal negativo. Ou seja, isso aqui sempre vai ser o y' de x. Um exemplo de onde isso a gente pode aplicar é aqui, né? Esse desenho é interessante, ele é chamado fólium de Descartes.
se você tentar isolar esse y aqui em função de x, você não consegue, tá vendo? Se você passar isso aqui para cá, né, e tentar isolar o y, explicitar o y, não vai ser possível, né? Sempre vai ficar um y do outro lado. Mas aí você pode... Perguntou para você calcular quanto que vale o coeficiente angular da reta tangente quando o x valer 1. Então, o que você fez? Eu peguei essa equação aqui, tá vendo essa equação? Passei esse 6xy para cá, para igualar a zero. Então, aqui eu criei a minha função f grande igual a zero, tá vendo? Igual a teoria fala. E aí eu sei que a fórmula para calcular o y', que é o que eu estou querendo, eu estou querendo calcular o y' de 1. Aqui é o y' de x para qualquer x. Depois eu coloco 1 no lugar do x. Então, a resposta é dada pela derivada parcial dessa f em relação a x, dividido pela derivada parcial dessa f em relação a y. Faz a conta, encontra esse valor aqui, ó. Então, esse coeficiente angular aqui é para qualquer... é para qualquer x. Mas eu estou interessado quando x vale 1. Quando x vale 1, o y de 1 vai valer quanto? É uma boa pergunta, porque você vê aqui na próxima página. Essa equação ela não é tão fácil de ser resolvida, mas o GeoGebra nos ajudou a resolver esse problema. Na verdade, o livro não faz essa parte, mas eu achei interessante para vocês dissecarem a questão no sentido de conseguir o máximo possível de informação. Então, aquele valor que a gente obteve lá, ó, esse valor aqui, ele dá o coeficiente angular para qualquer x. Mas eu estou interessado em saber no x igual a 1. Então, o y' de 1 é dado exatamente por isso aqui, ó. Onde esse y de 1, ele tem que satisfazer a equação original. A equação original, quem que era? Era y ao cubo, acho que mais x ao cubo, menos 6xy igual a zero. Essa aqui é exatamente a equação original aqui, ó. Quer ver? X ao cubo mais y ao cubo, menos 6xy igual a zero. Como eu estou colocando x igual a 1, como eu estou substituindo x igual a 1, 1 ao cubo dá 1. Y ao cubo é o y de 1 ao cubo. E aqui 6 vezes, tá vendo? 6 vezes 1 vezes o y de 1, que é exatamente esse termo aqui, ó. Concorda que eu vou ter 3 valores para y de 1? Eu vou ter 3 imagens, ou seja, o x igual a 1, eu vou ter 3 imagens. Ou seja, quando o x vale 1, eu vou ter 3 valores para y. Eu tenho 3 imagens para isso, porque isso é uma equação cúbica, então significa que tem 3 imagens. Tá vendo? Eu encontrei no GeoGebra esse valor aqui, ó. Encontrei esse valor e encontrei esse valor. Aí, a partir desses valores, eu consigo calcular a imagem, a inclinação, tá vendo? Quando eu coloco o y de... Tá vendo? Encontrei esse valor e esse valor. Com isso, eu consigo calcular as 3 equações das retas tangentes. Aqui eu fiz até o gráfico para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse camarada aqui é o x igual a 1, que é o interesse meu. Essa curva azul aqui é exatamente o fórum de Descartes, tá vendo? Só que quando o x igual a 1, ele tem 3 imagens. Tá vendo que eu tenho essa imagem aqui, 0,16. Ele tem essa outra imagem aqui, 2,36. E ele tem essa outra imagem aqui, ó, menos 2,52. Em cada um desses pontos, eu tenho uma reta tangente. E se eu tenho uma reta tangente, eu tenho uma inclinação diferente. Então, por isso que eu tenho essa inclinação, eu tenho essa inclinação e eu tenho essa inclinação, tá vendo? Isso para as retas T1, T2 e T3. Então, essas retas T1, T2 e T3, que é essa aqui de baixo, tá vendo? É exatamente a equação das 3 retas tangentes. Então, nesse caso aqui, isso aqui não é função, né? É simplesmente uma equação, uma relação. Então, tá vendo que aqui eu não conseguiria isolar o y em função de x, porque isso aqui não é função. Eu não conseguia explicitar para me derivar, para me encontrar o coeficiente da reta angular.
mas só que a derivação implícita me deu a possibilidade, né, de poder resolver essa questão sem necessariamente isolar o y em função. Ficou claro, gente? Sim ou não? É interessante depois que vocês leiam o PDF, né, façam suas anotações para poder entender direitinho, entendeu? Porque aqui realmente eu sei que tem bastante informação aqui nessa figura, né? Mas eu quis desenhar para vocês verem o que é cada número, né? Exatamente. O final dá para encontrar o coeficiente angular dessas retas tangentes, né? Porque a partir do momento que eu conseguir encontrar as imagens, tá vendo a equação da reta tangente? Como é que é a fórmula? É y menos o f do ponto igual a derivada no ponto que multiplica x menos o ponto. Essa aqui é a equação da reta tangente, é o gráfico de uma função. Então, esse f aqui, quem está fazendo o papel desse f aqui é o y de 1. Quem está fazendo o papel desse camarada aqui é a derivada em 1. Ok? E o a aqui vale 1, né, na história, que eu estou calculando exatamente no ponto 1, o x igual a 1, beleza? Então, isso aqui fez a equação dessas retas. Isso aqui da teoria de cálculo 1, né? A equação da reta tangente sempre tem essa... A inclinação é exatamente a derivada no ponto. Bom, se a gente aumentar uma dimensão, será que fica difícil? Agora eu vou pegar a z implicitamente como uma função que depende... Agora eu vou aumentar, né? Ou seja, antes eu tinha uma f de xy igual a zero, onde esse y aqui, ó, era uma função que dependia de x. Agora, o que eu fiz? Eu peguei uma função que depende de xy z igual a zero, onde esse z que aparece aqui é uma função que depende desses dois aqui, ó. Agora, antes eu considerava esse aqui como sendo uma variável independente e o y como sendo uma variável dependente. Agora eu vou deixar o x e y para ser a variável independente e vou pegar o z para ser a variável dependente. E aí eu vou querer novamente encontrar as derivadas parciais, eu vou utilizar a regra da cadeia para poder fazer derivação implícita. Só que agora eu vou ter duas possibilidades. Eu posso, tá vendo? Esse camarada que aparece aqui é exatamente o z. Agora eu posso questionar para vocês como é que significa a derivada parcial de z em relação a x e a derivada de z em relação a y. Porque antes eu só poderia falar da derivada de y em relação a x, porque eu só tinha uma variável, não era? Agora o z depende de duas variáveis, de x e de y. Então eu posso pegar essa equação aqui e derivar implicitamente utilizando tanto em x quanto em y. Ou seja, eu posso derivar esse f grande em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x. Depois, pegar a derivada de f grande em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. E, por fim, pegar essa f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x. Nesse caso aqui, isso aqui vai valer 1. A derivada de x em relação a x é 1. A derivada de y em relação a x é zero, porque o y não depende de x, é constante. E a derivada de z em relação a x é o que eu estou querendo encontrar. Então, eu vou isolar ele, tá vendo? Quando eu isolo ele, como isso aqui zerou, esse aqui vai passar para o outro lado negativo e esse aqui vai passar dividindo. Tá vendo? Do mesmo jeito, se eu derivo em relação a y, tá vendo? Derivo f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Isso aqui zera, né? Isso aqui é zero. O x não depende de y. A derivada de y em relação a y vale 1. Então, como é que eu faço? Eu pego esse pessoal aqui, passo para o outro lado negativo e passo dividindo por esse, para obter a outra fórmula. Então, essas aqui são as outras duas fórmulas para falar das derivadas parciais de z em relação a x e de z em relação a y. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vai falar a respeito de derivadas direcional e vetor gradiente. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Tem mais uma página.
2. Maria, a aula tá grande. Ah, não. Desculpa, gente, eu não sei. Deixa eu ver a aula original lá, porque esse aqui tá sem delimitar. Talvez eu até passei do que eu precisava dar. Deixa eu ver se o computador voltou a... Eu acho que esse arquivo está corrompido de alguma maneira. Não tem lógica, não. Isso, era até aqui que a gente via na aula de hoje. Eu até fiquei derivada direcional à próxima aula. Então, o que a gente queria ver era até aqui, exatamente essa parte aqui para terminar a seção 14.5, que fala a respeito da regra da cadeia. Dúvida da aula de hoje? Passamos 5 minutos. Dúvidas da aula de hoje? Só tem 4, né? Acho que os outros meninos... Acho que o Vinícius saiu e quem mais estava aqui? Tinha 6, eu acho, hoje. Dúvidas da aula de hoje ou não? É complicada, mas só se você ver bem, se você aplicar a fórmula, tá vendo? O que você precisa, na verdade, é encontrar a equação. A partir do momento que você encontra a equação, você vai usar essas fórmulas aqui, ó. Essas duas fórmulas. Você pode fazer outra... Imagine que você tem agora... Pode aumentar. Imagine que você tenha x, y, z e w. Onde esse w aqui é uma função que depende de x, y, z. Aí você pode falar da derivada de f não, de w, né? Ou de f, pode ser f. Derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y e a derivada de f em relação a z. Tá vendo? Você pode ir aumentando. Tá vendo? Esse w aqui é uma função que depende dessas outras três e assim sucessivamente. Então, isso aqui é só uma maneira de utilizar a derivação implícita e dar uma aplicação para a regra da cadeia. Então, boa tarde para todo mundo. Até quarta. De nada, valeu. Lucas, Iodemes, Rian, até mais.